Aquele foi o cavaleiro do cavalo negro. And that was during the time of the Dark Age. E isso foi durante o tempo da Era Negra, The third age of the church. a terceira era da igreja. Notice, and in there there's just a little bit of it left. Observe, e ali há somente um pouquinho disto sobrando. Just a little bit, but don't hurt it. Só um pouquinho, mas não o danifiques. And I believe if you get that third seal on tape, E eu creio que se você pegar o terceiro selo na fita, you would find it there where we explain it in detail. você encontraria isto ali, onde explicamos isto em detalhes, Detail rather. ou melhor, em detalhe. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler novamente Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Grande Criador, cremos que mais uma vez e mais um pouquinho o Senhor se revelará a nós, como temos te visto neste pão, neste trigo partido, neste livro aberto. Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para sentarmos. Mudando de máscara. Irmão Brano estava falando aqui, o desvelar de Deus no 57 em diante, sobre uma pessoa representar vários papéis. Então, se era uma pessoa, ela só tinha que mudar de máscara. A pessoa dentro, ela não muda a natureza. É a mesma, só mudou por fora, muda a máscara. Irmão Brana vem ensinando, é Deus em todo o tempo, não mudando por dentro sua natureza. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou ontem, hoje, para sempre. Ele é o mesmo, Ele não vai mudar, Ele só muda por fora, a máscara que está mostrando o papel daquele dia. Falar sobre essas coisas, vocês têm conhecimento, vocês até não precisam, muitas vezes, de ouvir sobre um Deus, a deidade, mas ninguém quer ouvir sobre dois.
3. Então é melhor ficar ouvindo sempre um mesmo, não é? Aí ele estava falando de Rebeca e diz: agora talvez uma só pessoa interpretasse 3 ou 4 papéis. Para fazer isto, mudava sua máscara. Quer dizer, é a mesma pessoa. Isto é o que os teólogos não conseguem ver, que é a mesma pessoa, é o mesmo Deus Espírito, pôs uma máscara de Logos, coluna de fogo. Porque a hora que ele começou a aparecer, porque ele não podia ser visto. Ele é invisível. Então ele colocou a máscara e irmão Branham diz: a primeira coisa que Deus criou foi Ele mesmo. Isso daí a gente só fala porque o irmão Branham falou. Perguntas e respostas sobre Gênesis, creio que pelo parágrafo 10. Então, se o irmão Branham falou, a gente vai e fala a mesma coisa. Deus criando a si mesmo, Ele criou a si mesmo. Deus não criou um filho à parte dele, Deus criou a si mesmo. Quando Ele criou a si mesmo, era o filho. Entende? Ele não criou um filho, mas quando Ele criou a si mesmo, era o filho. Porque era o que manifestaria o invisível. Somente através daquilo. Então você vê Deus, depois que sai da eternidade, aquilo que saiu de Deus, o Logos, era para mostrar uma forma de Deus. Uma forma. Porque Deus é espírito, Ele é invisível, você não pode ver, você não pode tocar, mas Deus queria que alguém o visse, que alguém falasse com Ele, que alguém o tocasse. Ele queria ser desta forma. Então, por isso, Ele criou a si mesmo. A primeira criação de Deus foi o Logos, Ele criando a si mesmo. Aí as pessoas pensam que quando Deus criou o Logos, aí o Logos começou a criar outras coisas, sendo o Logos um filho à parte de Deus. Está errado. O Logos é o Filho de Deus. O Logos é Deus em carne. Você vai ver Deus em coluna de fogo, Deus em luz, Deus em morfe, falando com Abraão, com Melquisedeque, e Deus em carne em Jesus Cristo. Ele começou numa pequena luz para poder, finalmente, mudar sua máscara para ser humano, para mortal, para poder redimir os mortais caídos. Então, é por isso que Deus teve que mudar a sua máscara. E até agora, para revelar a palavra, Deus teve que mudar a máscara outra vez. E quando entende que Deus tinha que mudar a máscara de Filho do Homem, Jesus, para Filho de Deus e Espírito Santo, mudar a máscara de Filho de Deus e Espírito Santo para Filho do Homem, William Branham. É Deus mudando a máscara. Ele mudando a máscara de Filho do Homem no irmão Branham para esposa. Entende? Ele está mudando a máscara. Ele muda a sua máscara, mas por dentro é Ele mesmo. Você não pode dizer que é você que faz essas coisas. Eu não posso dizer que sou eu quem prego, sou eu quem vi, é eu quem faço o que o Cordeiro saiu do trono e essas coisas todas, e os selos revelados, os trovões revelados, tão claro como nós temos na mensagem. Não, aquilo ali é Ele que é o mesmo. Ele somente tem que ter um corpo para fazer aquilo. E ele tendo um corpo, o irmão Branham diz, com um homem, Deus revira o mundo. Com um homem. Porque foi assim que Ele fez em Jesus. Foi assim que Ele fez no irmão Branham. Mas mesmo assim, eles mataram Deus em Jesus. Eles crucificaram a palavra pela segunda vez no irmão Branham. Quando a palavra saiu da boca de um homem, era a boca de Deus. Aquele homem estava com Deus velado dentro. E eles não podiam ver porque Deus tinha outra máscara. Você é acostumado a conversar com ele,
E Jesus, 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 meu Salvador, Jesus, daqui a pouco ele põe uma máscara e chega perto de você. Você fica, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele diz, eu estou aqui. Onde? Estou em Brana. Mudou de máscara. Mudou de máscara. É mudando sua máscara só. Por dentro é o mesmo. É o mesmo Deus Espírito. É a mesma coluna de fogo. É o mesmo Jesus. Por dentro é o mesmo. Porque ele não pode mudar a sua natureza. Ele muda a sua forma. Ele muda o corpo. Entende? E as pessoas ficam procurando e não acham. Você pensou você procurar Jesus hoje? Hoje que ele está escondido direito. Hoje que ele está escondido. Porque está num corpo outra vez. É um corpo. Onde tem um corpo, tem um cabeça. Se você faz parte da esposa de Cristo, então você é um corpo. É um corpo. E esse corpo não pode ter mais do que um cabeça orientando aquele corpo. É como uma mulher que não pode ter mais do que um marido lhe dando ordem. Ela já não gosta de escutar ordem nem do marido, quanto mais tiver mais de um. A igreja não quer escutar ordem nem de Cristo, quanto mais tendo mais homens doutrinadores para lhe dar ordens. Agora a noiva não aceita, aquela que é esposa de Cristo, ela não aceita outro senão a palavra. Amém. Então, mudando sua máscara. Aí o irmão Brana vem. Algumas vezes ele aparece e ele é este personagem, e na próxima vez aparece é outro personagem, mas é a mesma pessoa o tempo todo. É a mesma pessoa, aparece, é Noé, é Daniel, é Jesus, é a igreja, é Brana, é o corpo dele hoje, e é a mesma pessoa, só mudou a máscara, só tirou a máscara, mas é Deus ali. Por isso você não pode ter o Logos como um filho de Deus, a parte de Deus. O Logos é o Filho de Deus. Ali você vai ver o Filho de Deus. Mas este Filho de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele só mudou de forma. É Deus fazendo o papel de filho. Isso é o que nós aprendemos com o irmão Brana. Envergonhados dele, 52, ele fala claro, é Deus fazendo o papel de filho. Fez o papel de Criador, fez o papel de Filho, fez o papel de Espírito Santo no tempo do profeta. Entende? E a gente talvez ele fez o papel de Espírito Santo lá na igreja primitiva. O irmão Brana mostra, ele fez o papel de Deus e Espírito Santo nos dias dele. Ele mostra ali, na revelação dos selos. Ali é onde ele fez o papel do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Quando o Espírito Santo vier, ele não falará de si mesmo. Ele vai te dar o testemunho daquilo que já aconteceu. Gente, cada um de nós precisamos ver essa manifestação, para ver, toda vez é Deus mudando de máscara, não de natureza. Vamos ser claros, como o irmão Brana foi nessa mensagem aqui. 58, o desvelar de Deus. E assim é Deus. Ele mudou a si mesmo, de uma coluna de fogo para se tornar um homem. Ele mudou a si mesmo. Deus não mudou o Filho. Deus mudou a si mesmo. Se Deus tivesse mudado o Filho, agora Deus pegou, fez o Filho, então agora diz, filho, você vai ser carne. Não. Deus criou a si mesmo o Logos. A si mesmo. O Logos é o Filho. E agora ele mesmo se fez carne. Certo? Não é outra pessoa. O Logos não é outra pessoa à parte de Deus. Por isso que o Filho não é outra pessoa. O irmão Brando disse, não é dois nem três, é um. Se o Filho fosse uma pessoa à parte de Deus, o Pai, então seriam duas pessoas. Mesmo duas pessoas.
Deus representando no homem o que ele realmente era. Jesus Cristo era Deus representando no homem, em um homem. É isso que ele era. Ele mudara da coluna de fogo e então entrara a qual era um véu no deserto, a coluna de fogo. Qual era um véu no deserto que escondia Deus de Israel. Moisés viu a forma de seu corpo, mas realmente ele estava escondido o tempo todo atrás desta coluna de fogo, a qual era o Logos que saiu de Deus. Agora, nós encontramos aqui, agora desde Pentecostes, Deus não está representando no homem, ou representa, agora ele está representando através do homem. Depois do Pentecostes, ele vem usando o corpo para ele se manifestar. Então, ele está representando através do homem. Escute bem, agora ele está representando através do homem que ele escolheu para este propósito, na forma de homem. Ele mudou a si mesmo da forma de Deus para uma forma de homem. É tão simples, Deus mudando a si mesmo, porque Deus é Espírito, ele mudou da forma de Deus, Espírito, Elohim, para um corpo. E agora ele estava em forma de homem. Aí eu quero falar com Deus Espírito. Não, agora você tem que falar com Deus homem. Quem é ele? Jesus. Deus homem. Já não era, eu quero buscar Deus Espírito. Você não adiantava, irmão, não adiantava. O único que podia olhar para cima era o Filho. Porque o Pai enche os céus e a terra. Mas todos os adoradores teriam que olhar para o homem. Jesus, onde estava o Pai. Jesus podia olhar para cima e dizer Pai, mas os homens tinham que olhar para o homem e ver o Pai. Entende? Dizer Pai, olhar para o homem. Por isso, quem me vê a mim, vê o Pai. Não é olhar para cima, não é olhar no Espírito, porque você não vê. Amém. Essas coisas parece que é infantil, né? Mas é bom, todas essas coisas faz bem para a gente. Tem mais alguma coisa? O 73, o desvelar. Para seus atos, ele muda a sua forma. Para os seus ofícios, para os seus atos, ele muda a sua forma. Então ele veio na forma de filho do homem. Para a era dos reformadores, Lutero, Wesley, diz aqui Wesley, Lutero, e através dos demais, então nós descobrimos que eles a tinham tão embrulhada, tal como os israelitas fizeram, até que ele realmente aparece nos últimos dias, na era pentecostal, como Espírito Santo. Eles o rejeitaram. Agora ele aparece como Espírito Santo, você pensa, é os dons que os pentecostais tiveram. Não, ele apareceu como Espírito Santo, porque era a manifestação no profeta. Ele fez a manifestação de Criador, logo a manifestação de Salvador, Jesus. Agora, a manifestação de revelador dos mistérios escondidos. Foi nos dias de William Branham. Ali era o Espírito Santo numa carne. Ele apareceu agora na era pentecostal, pois o irmão Branham veio na era pentecostal. Ele apareceu, Deus apareceu. Qual a forma que Deus tinha entre os hebreus? Jesus. Qual a forma que Deus tinha entre os pentecostais? Branham. Era a forma, Deus mudando sua máscara, Deus mudando sua forma. E eles não o aceitaram, eles o rejeitaram. Agora, quem rejeita a vós, a mim rejeita. Não foi isso que Jesus ensinou? Por quê? Porque eu estou em vocês. Agora, muito mais num profeta. Quem rejeitava a William Branham estava rejeitando a Cristo, mas não sabia. Rejeitar sem saber. Mas não, mas eles precisavam saber. Não, Paulo disse, se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Isso aqui é Deus, é o Deus da glória. Não, aí vem a dualidade. Que revelação tem disso? Se eles conhecessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Não tem outro Senhor, só tem uma só fé, um só Senhor e um só batismo. E este Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Amém. A revelação sempre te leva a um só. Toda mensagem que te leva a ver 2 ou 3, ela não é de Deus. Ela não é nem da Bíblia. A Bíblia já mostrou para Israel: o Senhor teu Deus é o único Deus. Depois, Jesus Cristo era Deus feito carne. Agora Deus mudou de máscara. O duro é Deus mudar de máscara, a gente não entender. A gente dorme com Ele, não sabe. Se eu tivesse Deus, se eu pudesse encontrar com Ele. Dorme com Ele e não sabe. Os homens dormiram com Brana, caçaram com o irmão Brana, pescaram com o irmão Brana. Sabia? Eu creio que muitos podiam pensar, mas é tão bom se a gente pudesse encontrar com Deus. E eles não podiam encontrar, porque Deus estava ali. Deus tinha mudado sua máscara. Agora, Deus mudou tanto que ele pareceu um homem por completo. Isso é o que nós temos visto. Lá atrás, Jesus Cristo era um homem? Sim. Só que ele veio acima do ser humano, para salvar o ser humano. Não podia ser um ser humano para salvar o ser humano. Ele tinha que vir acima. Por isso ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não veio como eu, como você, que vem por um ato sexual. Ele veio por obra do Espírito Santo, para salvar nós, que viemos por um ato sexual. Mas ele veio com a forma de um homem, igual nós mesmos, mostrando que cada um de nós teríamos que chegar à condição dele, não ficar apenas no nascimento sexual. Por isso ele diz: necessário, Nicodemos, tinha nascer de novo. Você não vai continuar desse jeito. Se você continua desse jeito, você não passa de um terreno. Mas eu não vim aqui apenas para poder te ajudar como um terreno. Eu vim para te dar uma oportunidade de você deixar de ser terreno e ter uma nova criatura. Eu vim me fazer como você para poder te fazer como eu. É isso que Jesus veio fazer. Então, ele veio da eternidade para morrer, para que pegasse nós da morte e levasse para a eternidade. É isso que Deus veio fazer, certo? O único Deus. E nisso ele só veio mudando de máscara. E as pessoas não entendiam. Eu quero ver Deus. Agora ele era o velho Noé. Eu queria, se eu pudesse ver Deus. Ele era Moisés. E eu quero ver Deus. Ele era um homem comendo carne, bebendo leite, comendo bolo com manteiga na casa de Abraão. Certo? Ele era aquele homem. Vai entender, isso é Deus? Comendo carne? O adventista diria: não, que isso? Ele não pode ser Deus, está comendo carne. E a Bíblia diz: ele comeu carne. Comendo manteiga, isso entope as veias. Eu sempre digo: Deus veio, comeu carne, podia ter sido do jeito que eu gosto, uma carne gorda, comeu manteiga, só que ele ficou pouco tempo aqui, já foi embora. Tem que pensar nisso, né? Ele ficou pouco tempo aqui, fez a sua manifestação e foi embora. Essa é a maneira. A gente, então, tem que se prevenir. Cada um tem que se prevenir. Deus comeu carne gorda. Se ele comeu carne e comeu manteiga, então a carne já está gorda. Então, vai eu e entra, entope minhas veias. Aí eu vou depressa também embora. Certo? Aí vai depressa embora. Só tem que ir, porque não tem outro meio. Não tem outro meio. Mas é só para mostrar: Deus veio e comeu carne. Ele não mandou fazer a carne, ele comeu carne. Abraão foi lá e matou um novilho cevado. Abraão disse: não, nós temos que fazer uma carne aqui, porque agora Deus chegou, como os adventistas fazem, que eles comem a carne que eles mesmos fazem. Isso é para comércio. Abraão foi lá e pegou um animalzinho novo e matou e deu comida para Deus. Não era outro. A máscara que ele estava usando lá na casa de Abraão era a máscara de um homem. E por dentro a natureza não tinha mudado. Era o Criador, era Elohim. Aquele que diz: haja luz, estava na casa de Abraão
dentro de um corpo mortal, com os pés empoeirados, comendo com Abraão. Talvez você diga, se eu pudesse comer com Deus. Você quer comer com Deus diferente? Você quer, eu estou comendo com Deus, olha em volta dele a luz que está. Não. Quando Deus está na terra, ele é um homem simples. Ele é um homem simples. Deus permitiu, diz o irmão Brana, ele permitiu tirar essa foto com ele, da coluna de fogo. Ele permitiu eu tirar essa foto com ele. Deus. Agora, se você não entender que aquela coluna de fogo estava agora velada no profeta, estava nele. Toda a revelação que veio para nós através dos 7 selos, aquilo estava no profeta, estava lá dentro, era a natureza de Deus. Deus só mudou por fora. Agora não era o rosto de Jesus, ou com o nariz diferente, como um judeu, ainda que ele não era judeu nem gentil, mas ele tinha que parecer mais com a raça dos judeus, porque a samaritana diz, sendo tu judeu. Porque ele tinha o formato, a aparência, o morfe de Deus. Do lado de fora, a máscara que Deus usou para falar com o judeu, ele usou a máscara de judeu. Mesmo não sendo um judeu. Ele não era um judeu porque ele era Deus. Mas ele usou a máscara de judeu. Samaritano disse, sendo tu judeu, pede a mim uma samaritana. E ele mostrou para aquela mulher que ele não era judeu, nem samaritano, nem gentil. Ele era o lugar de adoração naquele dia. Vocês adoram lá no poço, vocês adoram em Jerusalém, os judeus adoram em Jerusalém, mas vem a hora que vocês não vão adorar em nenhum desses lugares. Ali estava o lugar de adoração, naquele dia. Os 5, Jesus. E aí vem o povo, adora Jesus, adora nos 5. Mas chegaria a hora que vocês não adorariam mais assim. Vocês teriam uma adoração perfeita. E a adoração perfeita estaria no 7, quando Deus mudou de Iá, El, para H-A-M. Olha, essa mensagem não é de teólogo, mas o irmão Brana mostra como nós estudamos ontem. Deixa eu ver se dou conta de mais um pouquinho para frente aqui. 78, ele mudou a si mesmo. Agora, isso é bom. Ele derramou-se dentro, em uma outra máscara, em uma outra forma, não que uma outra pessoa saísse dele, chamado Espírito Santo, ele diz aqui. Não que uma outra pessoa saísse dele, chamado Espírito Santo. Não que uma outra pessoa saísse de Deus, chamado Logos. Uma outra pessoa. Pega para mim aquelas folhas, deve estar em cima da minha mesa ali. Só para mim ver um pedacinho, onde o que o irmão Brana relata sobre isto. Então, não que o Espírito Santo fosse uma outra pessoa que saísse dele, ele diz, porém, a palavra kenos no grego não significa que ele vomita, ou algo, seu braço soltou-se, ou seu olho, uma outra pessoa. Diz, não, não é assim. Essa palavra, quando você vê ela no inglês, ela pode ser desse jeito, diz o profeta, mas quando você a vê no original, ela não é assim. Deus, toda a plenitude, toda a divindade, corporalmente, estava nesta pessoa, Jesus Cristo. Ele era Deus, e Deus somente. Aí vem outro, não, mas ele não era. Não uma terceira pessoa ou uma segunda. Quer dizer, ele não é um filho tirado à parte de Deus. Ele é o filho de Deus porque ele é o corpo que revela a Deus. Você quer ver? Aqui, Hebreus 7, parte 2. Vou ler só uma parte aqui para você ver, onde o irmão Brana disse sobre Melquisedeque e Jesus. Ele era a mesmíssima pessoa. Era Melquisedeque e Jesus eram um. Mas Jesus era o corpo terreno, nascido e formado segundo o pecado, o próprio corpo de Deus. Jesus
Não era o corpo de um filho à parte. Jesus era o próprio corpo de Deus. Seu próprio filho. É assim que Deus trata. O corpo de Deus, ele chama de filho. O corpo dele, ele trata de filho, o corpo dele. Não um filho à parte. Essa doutrina que vem através de teólogos mostra um filho à parte. Não, aqui não é um filho à parte. Aqui, o que nós estamos vendo, segundo a revelação que Deus deu ao profeta, é que Jesus era o corpo terreno, nascido, formado segundo o pecado, o próprio corpo de Deus, seu próprio filho, nascido e formado segundo o pecado, para tirar o ferrão da morte, para pagar o resgate e receber filhos e filhas para si mesmo. Aquela é a razão pela qual ele teve um começo, ele teve um fim. É o corpo do próprio Deus. Esse é o corpo do próprio Deus. Por isso você vai entender que a igreja é o corpo do próprio Deus. Ele é a cabeça. A igreja é o próprio corpo. Não tem uma coisa, uma igreja à parte de Deus. É o corpo onde Deus está habitando. Amém? Onde Deus habita. O meu tempo também já está terminando. Mas é bom saber que ele não era nem a terceira, nem segunda pessoa. Ou uma primeira pessoa. Mas a pessoa, Deus velado em carne humana. Isso é revelação que só o eleito pode ter. 88 em diante. Ele diz: deste modo era Deus formado em um homem chamado profeta. Era Deus formado em um homem chamado profeta, Jesus Cristo. Ele nunca mudou a sua natureza, somente a sua forma. Hebreus 13:8 diz: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele nunca mudou sua natureza quando ele veio. Ele é sempre esse profeta por através de todas as eras, a mesma coisa, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Está vendo? Ele não pode mudar sua natureza, que é o interior. Ele mudou sua forma, que é o exterior. A sua natureza, o interior, o que ele é, o que Deus é, espírito. Ele não pode mudar. Ele é aquilo, a essência de Deus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas ele mudou sua forma. Apenas é o corpo que ele muda. Ele está num, depois ele passa para outro. Ele fez o papel num, agora faz o papel para o outro. Ele fez o papel no Logos, fez o papel em Melquisedeque, logo ele fez o papel em Jesus. Agora ele fez o papel na igreja durante 7 eras, aí ele mudou outra vez, fez o papel num homem, outra vez. Deus mudando sua máscara, só mudando sua máscara. Eu creio que devo encerrar aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele apenas mudou a sua máscara. 91, porém é a mesma pessoa o tempo todo. É a mesma pessoa. Não, esse daqui é o filho. É a mesma pessoa o tempo todo. Deus só está usando seus atributos, Deus está fazendo seus papéis, seus atos, suas obras, e ele só muda de máscara. Eu sou Noé, é Deus. Eu sou Moisés, aquele é Deus. Sempre assim, Deus estava no homem, representado no homem, até que veio Jesus, que todos os profetas estavam nele. Isto é o que nós vemos, todos os profetas, toda a lei, todos os cânticos, todos os salmos, tudo estava em Jesus, porque ele é a palavra. Jesus não é uma parte da palavra. Nós temos aqui a mensagem, a revelação, que o irmão Branco pregou, a deidade de Jesus Cristo. Isso daqui não é para ser discutido, não, isso é para ser crido. O título da mensagem, a deidade de Jesus Cristo. A deidade, não é, o irmão Brana, ele não ia pregar, não tem de pregar, a deidade de um filho, mas do Filho de Deus, ele podia até falar, porque ele fala aqui também sobre isso, que é muito bom. Agora, eu estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam que quem é que estamos adorando hoje, não um bebê numa manjedoura, ou nenhum Papai Noel, porém nós estamos adorando a Deus Todo-Poderoso, na deidade de seu Filho.
Você adora a Deus porque no lugar que você vê. O lugar que você vê é o Filho. Então você está adorando a Deus exatamente no Filho, porque Deus está no Filho. O Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Amém? Irmão Brana chamou as coisas que Jesus Cristo fazia de onipresente. Esse onipresente é Deus. Encerrou? Vamos encerrar por aqui, porque não dá tempo mais. Certo? Ele não muda sua natureza, só máscara. Porém, a mesma pessoa o tempo todo. A mesma pessoa, Deus o tempo todo. Desta forma, ele se revela a seu povo ao fazer isto. E note, através da era da coluna de fogo, ele se revelou a seu povo. Na era de Jesus, ele se revelou a seu povo. Na era do Espírito Santo, como Filho de Deus, ele se revelou ao seu povo durante 7 eras. Na era da revelação, como Filho do Homem, como Malaquias 4, São Lucas 17, 26 a 30, ele se revelou ao povo na América do Norte. E agora, Deus se revelando à sua igreja. Gente, você tem que saber que você é o corpo, onde Deus está com a máscara. Tem tantos corpos que diz que é a esposa dele, mas tem a esposa dele, verdadeiramente, que tem a cabeça certa. Que tem a que diz ser esposa, mas a cabeça é doente. A cabeça é denominacional, a cabeça não é correta, mas tem a esposa que a cabeça é certa, a cabeça é a palavra, a cabeça é Cristo, e Cristo é Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta luz, por esta revelação, por podermos ver o Senhor mudando de máscara todo o tempo, porque o Senhor está fazendo um papel, hoje principalmente, o Senhor está fazendo um papel da esposa. E aí o Senhor faz o papel da esposa no quíntuplo de Efésios 4:11, manifestando também no homem, operando a sua palavra. E aí o Senhor está operando através do seu profeta, o que o Senhor fez no entardecer, está manifestado aqui quase no amanhecer de outro dia. Estamos agradecidos pela luz da sua palavra, por ver o Senhor mudando de máscara, até que quando o Senhor põe essa máscara final, onde nós estamos alimentados com este pão chamado livrinho revelado, que se tornou pão, as pessoas não vão aceitar, mas o eleito ouve isto e vê o único e verdadeiro Deus em carne humana, num povo, numa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa é a voz que sai do trono, vem do meio dos trovões. Era uma voz misteriosa que está em nossos corações. Essa é a voz que sai do trono, que vem do meio dos trovões. Era uma voz misteriosa que está em nossos corações. É necessário que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. É necessário profetize
ele converte em leão. Sendo leão, ele é juiz e vai julgar todas as nações. Quem tem ouvido, ouça esta revelação. A esposa já está subindo, não há mais interrogação. Quem tem ouvido, ouça esta revelação. A esposa já está subindo, não há mais interrogação.